Fala, Tricolada, tudo bem com vocês? Vamos pro nosso vídeo. Cara, eu peguei aqui trechos da coletiva do Fernando Diniz após o jogo e também eu parei para analisar a atuação dos jogadores, Fábio, Samuel, Manuel, Martinelli, André, Lima, Ganso, Arias, Cano, Marquinhos, a rapaziada que entrou no segundo tempo, JK, Isaac, Cauã Elias, Douglas Costa, Alexander. É difícil analisar o jogador e dar nota para os jogadores e dizer que fulano jogou mal, que jogou bem. O Lima, eu sei que o Lima é um caso à parte, porque a gente sabe o que ele pode apresentar e é muito limitado, é muito pouco. E investir, né, na titularidade desse jogador, na minha opinião, é perda de tempo. Mas eu quero também que a atuação do Lima e dos demais jogadores é muito influenciado pela escolha do treinador, da forma que ele coloca o time em campo e principalmente das substituições. Cara, você tem uma forma de treinar durante a semana e que durante o jogo essa forma de treinar é completamente bagunçada no decorrer da partida. É o que eu falei no vídeo anterior. Não é possível que o Fluminense treine com 6, 7 atacantes, com apenas 2 caras no meio de campo, com os 2 volantes como zagueiros, sem lateral direito, sem lateral. Isso não é treinado durante a semana. Isso é uma coisa que é pensada no momento do jogo, em que mexe com toda a organização tática e mexe principalmente com o que o jogador tem que fazer dentro de campo. O Marquinhos, quando ele vai para dentro de campo, ele não vai pensando que em algum momento ele pode virar lateral esquerdo ou lateral direito. Ele vai para fazer o papel dele no lado direito. Então, fulano jogou bem, fulano jogou mal, mas nesse caso aqui, principalmente nesse jogo contra o Bahia, depois de uma forte chuva, 1 hora esperando para a chuva passar, as modificações, as trocas, os excessos, as loucuras, as pardalzices do treinador, você culpar o jogador que o fulano jogou bem. Por exemplo, o Manuel, ele é um zagueiro rebatedor, não é um zagueiro técnico. Mas é um zagueiro útil, é zagueiro. Na situação que o Fluminense se encontra, o Manuel é importante pra caramba. Pelo histórico, pelo número de jogos que ele tem pelo Fluminense, mais de 100. Mas ele não pode ficar no 1 contra 1 na entrada da área contra o atacante do Bahia, da forma que ficou no segundo gol do Bahia. Você tem que preservar o seu setor defensivo. E um time que é montado, que é escalado, orquestrado ali no segundo tempo com as substituições, da forma de jogar com 2 volantes, não pode dar a liberdade e a acessibilidade à grande área da forma que o Fluminense dá. Porque você tem 2 jogadores no setor defensivo que não são zagueiros. O mínimo que você pode fazer é dar proteção para esses 2. Eu vejo que no grandes momentos da partida, a maior parte da partida, o Fluminense só se preocupa no ataque. Só se preocupa em ter a posse de bola. A preocupação do Fluminense é mínima defensivamente quando está sem a posse de bola. O Fluminense é um time desequilibrado. É um time que você vê em campo, está preocupado, pega o Arias, joga o Arias para o lado esquerdo, daí fica Arias e Marquinhos lá pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, principalmente pelo lado direito. O Arias sai da esquerda, vai pelo lado direito. Aí o Fluminense só joga por um lado, aglomera todo mundo para um lado do campo. A movimentação do Fluminense é essa. Quando a preocupação é defensiva, quando o Fluminense precisa se defender, você não vê uma estratégia, uma possibilidade, um fortalecimento do setor defensivo, peças não voltam, não há um preenchimento no meio de campo. Daí você vai na coletiva, prepara um texto. Eu li o texto todo aqui da coletiva do Fernando Diniz. É melhor às vezes ler do que ouvir o cara falar, né? Porque você se irrita menos, né? A explicação que ele dá pro jornalista que fez a pergunta, que não é somente para o jornalista, é para a torcida, toda a torcida do Fluminense quer saber, quer entender o que está acontecendo, porque o Felipe Andrade não entra, porque o Felipe Melo e o Marcelo não vieram, porque ele esvaziou o meio de campo, porque ele encheu o ataque de atacante, porque ele terminou o jogo daquela forma, sem defensor, sem lateral, sem zagueiro. E a justificativa que ele dá é de que deu certo contra o Internacional.
que as improvisações deram certo contra o Internacional e que ninguém reclamou. O pessoal elogiou porque o Fluminense classificou. A gente sabe muito bem que a forma que o Fluminense classificou, né? Foi muito complicado aquilo ali. Um abraço para o Ener Valencia, mas também méritos do Fluminense essa classificação lá no Beira-Rio. Mas ele utilizou de improvisações porque ele sempre se utiliza de improvisações. Não é porque deu certo ou errado contra o Internacional. Ele sempre improvisou, ele sempre fez isso. Mas só que em 2024, nesses últimos jogos, está exagerado. Está irresponsável. Tá, além de, não é só exagerado. Está irresponsável o exagero dele. É isso que tem que ser colocado na balança. E não é porque deu certo contra o Internacional na Libertadores, não é porque deu certo na Libertadores, em alguns jogos da Libertadores e na Recopa, é que vai dar certo sempre. Tem que ter um equilíbrio. Como o Fluminense não tem equilíbrio entre ataque e defesa, hoje o Fluminense cria mais chance do que estava criando no início do ano. Isso tem evoluído, o Fluminense tem chegado mais à área adversária, tem chutado mais. Bem que no primeiro tempo terminou 7 chances para o Bahia e 5 para o Fluminense. O Bahia teve mais chances que o Fluminense. Mas, amigo, tem que haver um equilíbrio. O setor defensivo do Fluminense está aberto, a porteira está aberta, pode entrar, a casa é sua, faz o que você quiser. Então, se coloca Manuel, se bota Felipe Andrade, se coloca o André, se coloca o Martinelli, o que botar de zagueiro, pode botar o Thiago Silva. O zagueiro que você colocar ali, todos eles vão para o embate direto com o atacante. Isso tá errado. Tá errado, pô. Tem que ter alguém ocupando a entrada da área. O Lima, omisso na partida. O André sobrecarregado. E no segundo tempo a gente viu o Ganso na entrada da área combatendo, marcando, pô. O gás do Ganso é todo nos 45 minutos iniciais. Ele vai equilibrando o oxigênio dele no segundo tempo. Mas no final do segundo tempo, tu vê o Ganso correndo igual um louco. Depois ele sai como zumbi e vira piada na internet, mano. Mas o Ganso tá fazendo coisa que não é pra ele fazer por causa do treinador. Ele esvaziou o meio de campo. Daí quando ele é perguntado na coletiva, ele, ao invés de admitir os seus erros, coisa que treinadores mais experientes, com títulos também, o Abel Braga é campeão de Libertadores, o Abel Braga é campeão campeão mundial, porra. Pelo Internacional, o camarada tem a humildade de falar, não, errei, desculpa a torcida, eu agi mal, eu não deveria ter feito isso. Admitir que errou, a gente não vê na coletiva, nas respostas que o Fernando Diniz dá, meia-culpa, pô, errei, hoje eu exagerei. Não sempre tem explicação para 6 atacantes, para os meio de campo esvaziado, para improvisações. Ele tem explicação para tudo. E sempre essa explicação é o outro que está exagerando e é ele que está agindo corretamente. Não é por aí. Não é por aí. Para a permanência dele no Fluminense, para quem quis a permanência dele, a diretoria, o Fred, o Mário, o Angione, ok. A torcida aprova a permanência dele. Mas dessa forma que tá, com carta branca para fazer o que quiser, sem ser cobrado, sem exigir resultado, da forma que tá, cara, vai ficar desse jeito. Tem Vasco no final de semana. Depois tem o Cerro Porteño lá no Paraguai, mano. É Libertadores, a terceira rodada da Libertadores. E o Fernando Diniz tem que baixar a bola, tem que se explicar com o torcedor, tem que fazer porque ele foi perguntado sobre improvisação, foi perguntado sobre a derrota para o Bahia, as substituições no meio de campo, sobre Felipe Melo, Marcelo, que o time jogou pouco pelos lados do campo, e toda a justificativa, porque eu vou poupar vocês das explicações dele. Porque, na verdade, ele deu a justificativa dele e você engula da forma que você quiser. Se você quiser engolir, engole, você aceita. Se você quiser aceitar, aceita. Se não quiser, o problema é seu. Ele é um treinador que está se formando, está se mostrando cada vez mais senhor das suas ideias. Que se dane quem pensa diferente. Se você pensa diferente dele, o problema é seu. Eu vou nessa linha aqui. Deu certo em 2023, deu certo na Recopa, em 2 jogos contra a LDU, uma LDU bem enfraquecida. Mas vai dar certo agora em 2024. Agora que o bicho vai pegar. Agora é Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Copa do Brasil, que também é complicado. Libertadores 2024, todo mundo de olho no Fluminense. Tu viu quando acabou o jogo?
os jogadores do Bahia comemorando a vitória. É o nível que o Fluminense chegou. Mas o Fluminense tem que se manter nesse nível alto. Não dá pra pegar esse Bahia do jeito que ele tá, você jogar na Fonte Nova e jogar da forma que jogou, irmão. O Bahia foi melhor e mereceu vencer a partida. E o treinador tem que baixar a bola, tem que chegar numa coletiva e explicar ao torcedor e reconhecer que errou. Em nenhum momento ele reconheceu o seu erro. E a gente vai assim, vai pelo Vasco, vai com o Cerro Porteño e vai embora. Com o Fernando Diniz, achando que ele ainda é o treinador da seleção brasileira, da seleção do mundo, que ele é o pica das galáxias. Deixa o like, se inscreva, compartilha, clica no link aqui embaixo para me ajudar, na descrição da Amazon, fazer qualquer compra por lá, me dá essa moral. E se inscreva nesse canal, comente, tamo juntos. Flui!